E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos finalmente conversar sobre as aventuras de Huckleberry Finn. Bora lá? Deixa eu colocar o livro aqui, vocês vão ficar olhando pra carocha dele. Não cairá, por favor, não cairá. Fica aí, meu filho. E bora para algumas informações. Primeiro, ele é do autor Mark Twain. Ele tem 408 páginas e foi publicado aqui pela editora Zahar, do grupo Companhia das Letras, no ano de 2019. Ele se encontra ali no gênero aventura infanto-juvenil e eu classifiquei ele com 5 estrelas. Qual é desse livro? Primeiro eu tenho que contar uma historinha para vocês, gente. Eu conheci esse livro através de uma resenha da Tati Feltrin, que ela fez sobre ele. E eu fiquei tão encantada com a história, com a resenha e com tudo que ela falou sobre o Huck Finn, que eu decidi que eu precisava ler esse livro, né? E eu acabei ganhando ele no Amigo Oculto, que eu faço com os meus amigos todo final de ano, Amigo Oculto Literário. E foi muito legal, gente. Eu decidi colocá-lo na minha lista de leituras dos 12 livros para 2025, neste ano agora, né? 2025, que é o que nós estamos. E eu comecei a leitura dele, ele é nessa edição de capa dura da Zahar, que inclusive é muito linda. Preciso mostrar aqui pra vocês ele. E ele é uma edição comentada e ilustrada. Olha aqui, gente. O Rio Mississippi, né? Que a história toda se passa ali durante a travessia deles, né? Descendo o rio. E o que é bem significativo, inclusive, esse termo, descer o rio. E aí, logo no início, a gente tem uma apresentação sobre a história, que eu, inclusive, indico que você não leia, você deixe para ler no final, porque geralmente essas apresentações, elas têm muito spoiler, né? E aí depois a gente vai ter ali a história se iniciando realmente, né? Depois dessa apresentação do José Roberto O'Shea, que tem 28 páginas, gente, é bem compridinho. E aí a gente vai ver aqui que é como se fosse um livro de memórias do Huck Finn, do Huckleberry Finn. Ele já é um adulto quando escreve esse livro, e nessa percepção, né? E ele vai contar exatamente essa aventura que ele viveu no momento em que ele fugiu e foi descer o rio na companhia do preto fugitivo Jim, né? Vamos lá. Vamos começar aqui pelo início, né? O Huck, ele foi adotado por uma viúva, e essa viúva ela era uma mulher muito endinheirada, ela tinha muito dinheiro, e ela cismou que ia educá-lo, né? E o Huck, ele começa ali a ter aulas, ele começa a aprender a ler, escrever e tudo mais. Só que ele não é um menino, assim, muito domável, né? Não tem outras palavras. Ele é um menino do mundo, ele tem como melhor amigo o Tom Sawyer, que eu ainda não li o livro dele, mas muita gente fala, e a gente tem um vislumbre do Tom Sawyer aqui também, que é um garotinho, assim, que aprontava, né? Então o Huck, ele também vai bem nessa linha, eles dois aprontam pra caramba. E eles se divertem fazendo pegadinhas e aprontando coisas, criando artimanhas. Eles são bem danadinhos, né? Mas eles são crianças. Criança faz essas coisas mesmo. E aí, o que vai acontecer? O Huck, ele tem o pai dele, que é um cara alcoólatra, violento, e que vai atrás do Huck quando ele volta para a cidade onde eles viviam, e ele decide que vai levar o garoto para ficar com ele, né? Só que ele é um cara abusivo, ele não tem outras palavras, ele era um homem abusivo que agredia o filho, que vivia ali na certeza de que o garoto tinha muito dinheiro, porque ele achou um tesouro lá no livro do Tom Sawyer, e eles tinham realmente bastante dinheiro, mas estava guardado no banco. Inclusive aos cuidados de um banqueiro lá, que eu esqueci o nome, mas que é um cara muito justo e que dá ali uma porcentagem pro Huck e tudo mais, mas tá guardando o dinheiro dele e investindo para que no futuro ele tenha sempre uma renda, né? E o pai dele não, quer esse dinheiro, porque ele quer gastar com bebida, né? E aí ele acaba levando o Huck
E para uma cabana, eles fogem, né? Ele sequestra, se pode dizer isso, se o pai pode sequestrar, pode, né? Em alguns casos pode sim. Ele sequestra o filho, eles vão embora e eles ficam lá, né? Nessa cabana onde o Huck ele acaba sofrendo mais violência. E ele entende, né? Se eu continuar aqui, eu vou morrer em algum momento. Então eu tenho que dar meus pulos e meter o pé. Então ele forja ali a própria morte de uma forma muito criativa, que eu acho que criança nenhuma da idade dele deveria conseguir pensar naquilo, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Ele forja ali a própria morte e ele consegue uma balsa e foge descendo o rio. E aí as pessoas, quando ele fica observando assim de longe, né, pra ver qual vai ser a reação das pessoas, quando o pai dele volta e descobre que o filho sumiu, e aí os amigos começam a ir atrás dele, porque ele estava desaparecido, obviamente, né, o pai dele levou ele e os amigos estão atrás. E quando eles veem ali a possibilidade de que o Huck, ele morreu, eles ficam extremamente abalados. E o Huck entende o quê, né? Ninguém vai vir atrás de mim, eu posso seguir em frente, seguir com a minha vida como um menino livre, né? Eu vou descer o rio, qualquer coisa eu volto pra minha terra. E ele vai viver essa aventura. Um pouco tempo depois, ele vai encontrar o Jim. Quem era o Jim? Ele pertencia a uma das senhoras que viviam com a viúva que adotou o Huck. E ele já era um velho conhecido do Huck, né? Então ele diz assim, ó, eu fugi porque a minha senhora disse que ia me vender pra não sei o que, não sei o que lá. E ele ficou com muito medo de realmente ser vendido, né? A gente tá vivendo ali, tá, gente? Contextualizando pra vocês. Opa, quase que caiu. Só para contextualizar para vocês, a gente tá ali em 1800 e pouco, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, onde o conceito de escravidão onde a escravidão era muito forte, o preconceito também era, e eu não posso afirmar de hoje em dia, né, mas eu acredito que ainda existem, em todo lugar existe, né, racismo, mas eles estão vivendo esse período da escravidão ainda. E eles entendiam que aquela pessoa, que o escravo, né, o preto escravo, ele era uma propriedade, era tipo um cachorro, né? Ele tinha o seu dono, ele não tinha querer e ele não tinha os mesmos direitos. Então, se ele era minha propriedade, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho esse livro ele me pertence. Se eu quiser vendê-lo, é meu direito de vendê-lo. Se alguém tentar pegá-lo de mim, essa pessoa é um ladrão. Ou se esse livro tivesse vida, fugir de mim, ele está errado. Então, é basicamente isso. Então, quando ele encontra com o Jim, rola aí uma certa questão, entre aspas, moral na mente dele. Que ele deveria fazer o quê? Eu preciso denunciá-lo, porque ele precisa voltar para sua dona, porque ele pertence a ela. E isso é uma instituição divina. Isso daí ele pertence a ela e ponto final. E aí ele fica muito nesse dilema, mas ele muda de opinião logo em seguida e ele entende que o Jim ele não tinha ele sempre foi uma ótima pessoa e eles não tinham o direito de separá-lo da possibilidade de reencontrar sua família. Então vambora, Jim, vamos em busca da sua liberdade, vamos para as terras livres, né, onde os negros são livres, eles vão partir em direção a Nova Orleans, onde lá muitos negros já estavam vivendo em liberdade, eles tinham essa oportunidade, então eles começam a descer o rio Mississippi. E vão passar por diversas cidades e vão viver diversas situações, sempre viajando à noite, né, e descansando durante o dia, às margens do rio. Por quê? Por conta dessa possibilidade, né, do Jim ser encontrado. E aí, como é que você vai explicar que focinho de porco não é tomada? Então, eles tinham muito esse cuidado. Só que eles vão encontrar diversas pessoas no caminho deles. Eles vão viver diversas aventuras. E a gente vai ver quanto esse Huck Finn é um mentirosinho danado. Ele inventa muitas histórias, mas assim, o interessante que eu acho no livro
É a pureza, é a bondade no coração, né? Existe uma certa pureza no coração do Huck Finn. E existe muita bondade nele também. Às vezes ele se passa assim por um menino tolo e tudo mais. Tem uma situação dentro do livro que eu achei que é logo lá pro final, né? Que eles encontram dois enganadores, né? Dois 71s, né? E um se denomina rei e o outro se denomina duque. E aí eles fazem tanto o Huck quanto o Jim servirem a ele como se eles fossem senhores de grande valia, né? E eles vivem de cidade em cidade aplicando vários golpes. E o Huck, a princípio, por ele estar numa situação delicada, né? Porque se esses dois fugissem e denunciassem o Jim, eles provavelmente seriam separados e o Jim teria que voltar para sua antiga dona. Então o Huck acaba embarcando nas ideias desses dois, né? Até que chega um momento que eles se separam e a situação se desenrola lá de uma forma negativa para esses dois salafrários, né? Mas é interessante porque ele vai comprando a história deles e vai levando, e vai levando, vai cozinhando eles em banho-maria. Então você tem a sensação assim, ah, não acredito que esse garoto tá caindo numa dessa, né? Mas ele é muito esperto mesmo. E ele dá os pulos dele lá, dá as voltas por cima, que é bem bacana também. Outra situação que acontece, para vocês verem, né? A vontade de viver uma aventura. O Tom Sawyer, logo no início do livro, ele fala assim, inventa, ah, nós vamos ser piratas, nós vamos ser não sei o quê. Ele inventa lá uma história e aí eles começam a fingir que estão assaltando pessoas, nós somos um bando, nós somos um grupo e todo mundo no grupo tem que fazer lá o pacto deles. E se acontecer alguma coisa, a gente vai atacar a família e não sei. Eles fazem um juramento lá, gente, esdrúxulo, que é muito engraçado de tão absurdo que é. E você fica pensando assim, gente, eles são só crianças e eles vivem num mundo de fantasia que só criança consegue viver, sabe? Então, lendo esse livro, a sensação que eu tive muitas das vezes é que eu tava voltando a essa minha infância, onde as crianças não tinham tela, né? Onde as crianças brincavam na rua, onde corriam, onde você tinha que inventar suas histórias para você viver suas aventuras. Eu fui uma criança de apartamento, então eu conheci e cresci com muitas crianças morando ali. Só que o nosso apartamento, o prédio onde nós morávamos, ele não tinha área recreativa para criança. Então a gente tinha que inventar os nossos modos de brincar, as nossas brincadeiras, as nossas ideias, as coisas que a gente inventava, a gente tirava assim da nossa mente, sabe? E lendo esse livro eu achei isso muito gostoso, né? Da criatividade. Nem sempre são para coisas positivas, gente. Logo dizendo para vocês, eles são o Huck, quando se junta com o Tom Sawyer é muito pestinha. Mas o Huck também não fica para trás, eles aprontam pra caramba juntos. Até o final do livro, né, quando eles se reencontram, eles vão aprontar também. Mas o Huck Finn, ele tem um coração muito bom. E ele entende muito bem qual é a questão da humanidade. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre essa questão do racismo nesse livro. Muita gente polemiza esse livro, né? Muitas críticas polemizaram esse livro por ser um livro que, tecnicamente, né, na visão dessas pessoas, ele apoiava o racismo. E não é bem assim, gente. Eu acho que, a primeira coisa, o autor ele retratou exatamente a época que ele viveu. Ele disse que fez uma junção de vários momentos, né, da infância dele e daquilo que era vigente naquele local. Então, assim, se existiu racismo, não dá pra você simplesmente ignorar e dizer que não existiu. Ainda mais se você vive numa sociedade racista e que tava ali mantendo negros como se fossem bichos, né? Não no tratamento, o Jim sempre foi muito bem tratado, a gente vai encontrar com outros pretos ao longo da história que tem um amor pela família, né? São super bem tratados, a gente não tem aqui violência, né, explícita contra eles, nem nada desse tipo, não. Mas ainda assim, escravidão é escravidão, não tem outra palavra. Então eu acho importante você trazer esse retrato da época. Se aconteceu, por que você não vai falar sobre isso? Por que você vai ignorar isso?
É óbvio que sempre é uma opção do autor, né? Mas é que nem eu falo dos livros de época, né? Parece que lá em 1800 e bolinha, na Inglaterra, nunca existiu escravidão, né? É, sendo que eles foram um dos maiores colonizadores, né? Daquele período. Então é complicado, é uma situação bem complicada mesmo. E aqui nesse livro, ele não vai ignorar essa chaga da humanidade, né, que foi o racismo. Ele não vai ignorar como as pessoas pensavam na época. Elas achavam que era um pensamento cristão entender que o outro era uma propriedade. Que você não enxergava aquela pessoa como um semelhante, mas você enxergava como uma propriedade. E a gente enxerga isso dentro desse livro. E para mim não é um incentivo ao racismo, à escravidão, nem nada desse tipo. Para mim é um retrato fiel daquilo, obviamente dentro da visão de uma criança. Outra coisa que é interessante é o tipo de linguagem que utiliza-se aqui dentro desse livro. Ele vai tentar adaptar o máximo possível para um linguajar infantil e errado. Então, deixa eu abrir aqui numa página aleatória para ler aqui para vocês, né? Assim mesmo, ó. Depois do café, eu queria falar do tal defunto e imaginar de que jeito tinham matado ele, mas o Jim não queria. Ele disse que ia dar azar e, além disso, ele falou que podia vir assombrar nós. Ele disse que era mais certo um homem que não foi enterrado ficar penando do que um que estava plantado e quieto. Isso me pareceu certo, daí eu não falei mais nada. Mas não consegui parar de pensar no caos e querer saber quem matou o sujeito e por que mataram ele. Era uma situação aqui que eles vivem dentro de um barco que eles veem que está naufragando e aí eles acabam vendo um defunto passando dentro de uma casa que acabou sendo levada pelo rio, né? Foi mais ou menos esse o contexto dali do que está acontecendo. Mas vocês perceberam? Não tem muito do uso do infinitivo. O jeito que se falava na época, eles trouxeram isso para dentro da realidade do livro, o que eu achei bem interessante, porque é isso, gente, é você retratar ao máximo aquilo que aquelas pessoas viviam, como elas falavam, da forma como elas falavam, e a gente percebe ali, o Huck Finn é o narrador, então quando é ele falando, a gente vê um tipo de fala. Quando é uma outra pessoa falando que tem um pouco mais de estudo, por exemplo, tem um médico que aparece aqui. Quando o médico vai falar, a gente vê as palavras corretas, ele se pronunciando de forma correta. E eu achei legal ter isso dentro do livro para mostrar as diferenças de estudo, de nível, e foi uma forma interessante que o autor utilizou. Eu achei que o livro ele foi ótimo, gente. Eu gostei bastante mesmo. Não à toa eu dei 5 estrelas para ele. Foi divertido. Eu me emocionei demais com diversos momentos. Eu achei o final sensacional. É claro que a gente vai ter ali eles agindo ainda como pestinhas, principalmente com o Tom Sawyer, fazendo coisas ali que foram bem desnecessárias e questionáveis até. Tem uma situação, né? Agora eu vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Eu preciso dar esse spoiler para explicar essa questão que vai dentro da questão do racismo. O que vai acontecer ali? Eles eles vão para um determinado local e lá eles encontram a família do Tom Sawyer, uma tia dele. E aí o Huck, ele se passa pelo Tom, porque o Jim, ele tinha sido levado, né? Tinha sido entregue pelos salafrários lá que eles estavam acompanhando. E ele foi levado, né? E eles viram que ele estava na casa da família dos tios do Tom Sawyer. Aí o Huck chega lá, se passa por ele e tudo mais, porque ele estava tentando libertar o Jim de alguma forma para fazer com que o Jim fugisse. Aí o Tom Sawyer chega e ele entra na brincadeira, né? Assim por dizer. Eles vão inventar uma forma de libertar o Jim. Só que, gente, eles fazem... O Tom, ele é um garoto muito criativo, então ele inventa várias coisas, né? Tipo,
vamos cavar um poço, vamos cavar ali por debaixo da casa onde ele está hospedado, onde ele está sendo mantido preso, sendo que era só eles abrirem a porta porque a porta ficava aberta, sabe? Então tem coisas assim meio absurdas. Não, porque ele tem que viver uma aventura, não dá pra gente libertar ele de qualquer jeito, e esse era o argumento do Tom Sawyer, né? Sendo que era uma coisa muito mais simples que eles poderiam ter feito. Enfim, aí no final a gente descobre que a realidade é que o Jim, ele tinha sido libertado no testamento da antiga dona. Ela falece e em testamento ela deixa ali bem claro que ela queria que ele fosse livre, que ele pudesse voltar para a família dele, etc e tal. E aí todo mundo já sabia disso, né? Assim, da cidade antiga deles, inclusive o Tom Sawyer, só que ele chegou não contando isso. E aí faz a gente questionar e o Huck Finn também questionar a bondade dele em ajudar o Jim a fugir. Ele ainda tinha um pensamento assim, não, ele é a propriedade de alguém. Mas, na verdade, eu só tô ajudando ele a fugir, não porque ele agora é mais propriedade de alguém, mas sim porque ele é um homem livre. Então eu não tô cometendo nada de errado, né? Tanto da minha consciência quanto juridicamente, por assim dizer. Diferente do Huck, ele não tinha essa informação, ele não fazia nenhuma ideia. E ele ajuda o Jim por pura bondade, porque ele sentiu realmente que ele não poderia viver mais naquela situação. E é isso, gente. Então a gente tem várias nuances nesse livro que dá pra se discutir por muito e muito tempo. Eu sei que eu amei. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês já leram, o que vocês acharam, a opinião de vocês. Comenta aqui, tá bom? Vamos conversar sobre esse livro. Quero saber de vocês também. E eu vou ficando por aqui. A resenha escrita vai sair simultaneamente com esse vídeo lá no blog. Se você ainda não conhece o blog, vai lá acessar. Tem muita resenha bacana por lá. E eu vou deixar o link de compra também. Se você quiser comprar esse livro, você compra através do meu link lá na Amazon. Você comprando este ou qualquer outro item lá na Amazon através do meu link, uma porcentagem vem aqui pro canal e ajuda a gente a crescer cada vez mais e investir aqui. Certo, meu povo? Um beijão pra vocês. Lembrando que se tu ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreva, tá bom? Eu fico por aqui.